Bom, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a Dani, ao Cláudio, ao Curto Circuito, pela oportunidade da gente poder assistir mais uma vez esse filme extraordinário e pela oportunidade de poder estar aqui conversando com o Rubinho. A grande oportunidade, muito feliz que a gente possa conversar depois desse filme incrível, grandíssimo filme. E, enfim, dá muito o que falar sobre esse filme, né? E acho que tem uma oportunidade muito boa de a gente estar podendo conversar com um músico sobre um filme, né? Tão musical, tão absolutamente musical quanto o Ladrões de Cinema. E inclusive com o filho de um diretor tão fortemente associado à música, né? Cujos filmes, né, tem essa marca muito forte, né, da relação com a música, né? Eu fico pensando, por exemplo, né, no Viagem ao Fim do Mundo, né, naquela presença da Tropicália, né, que atravessa, né, o Viagem ao Fim do Mundo, enfim, com o Gilberto Gil, com o Caetano Veloso, enfim, ou no Sangue Quente em Tarde Fria, né, a presença dos Mutantes na trilha do Sangue Quente em Tarde Fria, e nesse filme que a gente está vendo agora, que é absolutamente indissociável do Império Serrano, né? E desse pensamento musical, né, de Mano Décio e de Silas de Oliveira, né? A gente vê povoado, né, pelos sambas de Mano Décio, né? O filme, em especial do Heróis da Liberdade, né? Mano Décio também musicando. Boa noite a todos, obrigado também pelo convite, estou feliz de estar aqui com vocês. Acrescentando aqui do Mano Décio, que ele tem parcerias, na verdade, do Mano Décio, além do Silas de Oliveira, mas parcerias feitas especialmente para o filme, a pedido do Fernando, com textos do Castro Alves e do próprio Tomás Gonzaga, que são parcerias inusitadas, né? Do Mano Décio com o Castro Alves. Mano Décio com o Tomás Gonzaga. Enfim, é muito especialmente fascinante ver como que o carnaval atua tão fortemente, né? E não é um carnaval genérico, né? É um carnaval da Império Serrano, né? Então a gente vê, né, as cores do Império Serrano, né, aparecendo, né, nas cores das vestimentas, né, dos figurinos de época desses personagens. A gente vê as cores do Império Serrano nessa decoração ao mesmo tempo muito simples, muito sofisticada, né? Com certas liberdades, como por exemplo a baiana da Mangueira, que é na cena em que ele está na Rua dos Lagoeiros, que a polícia chega, a senhora que está lá está vestida como... De mangueira, de baiana da Mangueira. Verde rosa. Verde rosa. Mas enfim, é muito especialmente interessante a gente vê como que o carnaval,
né, vai aparecer com tanta força, né, e não é simplesmente uma espécie de carnaval conceitual, não é um carnaval imaginado, não é um carnaval simplesmente como ideia, né, mas é uma espécie, né, muito concreta, né, de carnaval, muito concreta tanto, né, nessa na relação com a chanchada, né, então a gente tem lá a presença do Wilson Grey, a gente tem a presença do Grande Otelo, né, exatamente, então a gente tem essa presença da chanchada, né? E a gente sabe, né, da relação que a chanchada mantive com o carnaval, né? Os sambas de carnaval, os sambas de meio de ano sendo lançados através, né? Tanto da Cinédia quanto da Atlântida, né? Do modo como que o carnaval, né, repensou a história do Brasil, né? E aí eu acho que tem um negócio que é muito interessante. Isso, inclusive, eu deixo a pergunta para amanhã, porque quem estiver amanhã na sessão, recomendo já o Ato de Violência do Escorel. O Escorel foi roteirista, né, dos Inconfidentes, né, dirigido por Joaquim Pedro. E, enfim, acho que tem um contraste, né, entre os Inconfidentes do Escorel e os Inconfidentes do Coni, não podia ser maior, né? Exato. Não podia ser maior o contraste entre esses Inconfidentes, né? Os Inconfidentes, os intelectuais isolados, dilacerados pelo seu próprio isolamento, nos Inconfidentes, e a escola de samba como esse lugar em que a inconfidência pode ser pensada, vivida no presente, né, como está no Ladrões de Cinema, e a escola de samba como esse lugar onde a história oficial, né, a história da ditadura militar, a história dos livros de história, a história escolar, né, ela pode ser vivida concretamente, né, pode ser atualizada no tempo presente e vivida concretamente por aquelas pessoas. E a música do carnaval, né? A música, o espaço em carnaval como essa grande engenharia social e como essa grande arquitetura artística, né? Onde a história é vivida no tempo presente, né? Então acho muito, especialmente fascinante como ver como que esse mote que parece muito simples, né? O pessoal roubou uma câmera. A galera roubou uma câmera. Nesse elenco de atores estrondosos, né? Milton Gonçalves, Antônio Pitanga, Carmen Maracajá, um estrondo. Rui Polaná, Renato Consorte. Nossa, cheio de... Emanuel Cavalcante, Leia Garcia, a Princesa Isabel, sim, a Rainha Maria, né? A Ruth Souza. Ruth Souza, sim. Esse elenco, né, de atores absolutamente extraordinários. E me chama muita atenção, né, como que nesse meio desse elenco de atores extraordinários, essa mote que é muito simples, aparentemente, né? Parece que é muito pouca coisa, né? Então o pessoal roubou uma câmera. Que história que os moradores do Pavão Pavãozinho saberiam contar? É uma história tal como é contada pelo enredo de uma escola de samba, né? Qual que é o modelo de narrativa, né? Como que esse mote é aparentemente muito simples, o filme extrai muita coisa, né? Extrai muita coisa sobre o Brasil, extrai muita coisa sobre a cultura brasileira, enfim, tal como ela é figurada no carnaval. Se faz muita coisa, né? E se faz muita coisa a partir, acho muito fortemente, né, dessa relação com o carnaval, com a música, com o samba, né? Muito fortemente. Tem essa coisa do carnaval muito importante, do carnaval como junto da coisa festiva, mas tem essa discussão do que é a identidade cultural brasileira, de discutir a nossa história, né, de entender, coisa que é atual até hoje, na Mangueira, coisa toda, tudo isso foi muito rediscutido, né, e atualizado. E junto com isso também a coisa da câmera como um instrumento de voz, né? Que é quem tem a câmera que tem a voz, né? Uma coisa que na época era muito restrita, porque era muito caro uma câmera, então a pessoa, para ter uma câmera, ela tinha que roubar a câmera. Se você não podia ter uma câmera, como é que você ia ter essa câmera? Então eu já estava antecipando essa coisa que a gente vive hoje. Cada vez que eu vejo esse filme tem uma coisa diferente que eu não tinha percebido. Hoje, por exemplo, eu percebi na hora que o ator... O Milton Gonçalves? O fuleiro, o Luquinha, o Luquinha, o diretor, o Milton Gonçalves, exatamente, Milton Gonçalves. Ele pega a câmera e vira para ele, assim, né? Sim.
Ali já é um momento de selfie ali, né? Que é uma coisa que na época selfie não se falava muito em selfie. Hoje em dia a selfie é uma realidade. Todas essas coisas que estão já antecipadas. E é muito engraçado isso que você está falando, Rubinho, porque tem uma coisa também, que é um filme que é ao mesmo tempo uma espécie, né, de paródia e de defesa de um certo modo de fazer cinema, né? Ao mesmo tempo que você tem, obviamente, né, talvez o mundo do cinema oficial está longe de ser visto com exatamente com lentes favoráveis, né, do filme, né? Seja no personagem do Jean-Claude Bernardet, seja no personagem dos hippies que vão comprar a câmera, ou mesmo no momento em que o Milton Gonçalves vira, eu sou um artista, eu sou um artista. A vontade dá para falar ali, claro, a música artista, né? Mas assim, é interessante também essa relação com o tema da colonização, né? E da decolonização, que também é mais um assunto atual, né? Sim, sem sombra de dúvida. E aí, isso que eu estava falando que me chama a atenção, né? Que ao mesmo tempo que você tem essa paródia, a gente tem uma espécie de defesa também, de um jeito brasileiro de fazer cinema, né? Ao mesmo tempo que esse jeito brasileiro de fazer cinema, ele é tematizado, né? A falta de negativo, tematizado de modo cômico, né? Mas cômico e amoroso simultaneamente, né? A falta de dinheiro para comprar negativo, enfim, o negativo acabando constantemente, a presença sufocante da polícia cercando, né? Quem filmava em plena ditadura militar. Até aquela hora que ele fala, o que sobrou para a raça foi carnaval e tá, né? Sim. Que é tudo isso mesmo. E, enfim, a presença da polícia, a impossibilidade, né, de pagar as pessoas, ao mesmo tempo que você tem uma paródia carinhosa disso, você tem uma defesa firme, né, de um certo jeito de fazer cinema no Brasil, né? E um certo jeito de fazer cinema no Brasil que ele está constantemente sob ameaça, né? Constantemente sob ameaça, obviamente, de intervenção estrangeira, mas também constantemente de intervenção colonial, né? Como também constantemente sob ameaça da televisão, né? A tua televisão aparece ali, né? Sim. E constantemente sob ameaça dos agentes, né? Dessa colonização aqui no Brasil, né? É interessante também o nome dos personagens. É sutil, assim, para o espectador, assim, às vezes não tem essa informação. Mas quando você sabe, por exemplo, que o Luquinhas é Jean-Luc Godard, o Fuller é Samuel Fuller, né? O Jean-Claude Russe, aí é mais óbvio, é o Jean Russe, né? E esse personagem do Bernardet, ele incrível, que encarna essa coisa do colonizador, né? Através do Russo mesmo, que de certa forma é um olhar, assim, é o olhar europeu. Não, e inclusive essa coisa colonial e seus agentes, né? Eu acho que me chama a atenção também aquele momento em que o programa de televisão patrocinado pelo Grupo Sendas, né? O único patrocínio que aparece no filme, ele é da televisão, né? Supermercado Sendas. Ele vai falar, marginal não filma. Marginal vai para a cadeia. Lugar de marginal é na cadeia. Mas ao mesmo tempo que, enfim, que esse modo de fazer cinema, ele não é só tema, né? Ele é praticado no filme, né? Então esse cinema em segunda mão é muito bonito de ver, né? Que você não apenas encena um filme, mas você encena um determinado jeito de fazer cinema, né? Um determinado jeito de fazer cinema que valoriza o improviso, que tem poucos recursos, que tem equipes leves. E o jeito de fazer cinema que é imaginado ali pelo filme é de uma equipe de pessoas negras, né? Exatamente. É incrível esse elenco. Muitas coisas. Se alguém tiver alguma coisa, né? Por favor. Não fiquem tímidos, pessoal. Boa noite, gente. Prazer estar vendo o filme com vocês aqui. A gente poderia falar também que existe uma inspiração brechtiana, assim, no filme, né? Na maneira como a encenação vai se dar, assim. Essa coisa do filme dentro do filme também, né? Eu não sou especialista em Brecht, então não vou poder responder. Talvez você diga isso melhor. Mas eu acredito que sim. Eu acho que você tem razão. Eu acho que tem, com certeza. Eu acho que tem.
sem a menor sombra de dúvida. Eu acho muito engraçado se a gente for pensar também, eu falei agora há pouco, né, da relação lá, do possível pergunta que a gente pode fazer para o Escorel amanhã, né, da relação com os Inconfidentes. É interessante pensar, né, nessas fortunas, né, enfim, de Brecht no cinema brasileiro, né, no teatro no cinema brasileiro. E se a gente for pensar, por exemplo, no trabalho da Iná Camargo Costa, né, Hora e a Vez do Teatro Épico no Brasil, né, a Iná Camargo vai estar lá insistindo que Brecht vai fecundar não apenas uma espécie de teatro político, mas uma espécie de teatro popular, né? Ela está pensando nos musicais do Teatro de Arena, né? Uma espécie de teatro popular, de teatro musical e popular. Eu acho que tem Brecht, mas eu acho que, enfim, a escola de samba também, como grande modelo cênico, está ali também, né? A escola de samba é também uma espécie de modelo de encenação possível, né? Não é apenas um modelo narrativo musical, mas acho que também um modelo de dramaturgia. De fato, tinha um samba enredo do Império Serrano bem recente, que foi inspiração, assim. Heróis da Liberdade, que é de 1969. Logo depois do AI-5. Foi também o samba enredo. Morreu a 21 de abril. Esse era também da época. Esse é do Sesc Centenário, né? Esse acho que é de 72. Esse tinha, já era anterior, né? Exatamente. Mas enfim, o Império Serrano. Enfim, Silas vai compor também o Pernambuco Leão do Norte, que não tem a ver com o Inconfidente. Enfim, o Silas compôs vários sambas sobre revoluções, né? Então, Confederação do Equador, Revolução de 1817, Pernambuco, Silas era pernambucano, né? Tem um sobre a acusação dos alfaiates também, né? Enfim, ele gostava de compor alguns sambas aí. Fernando era Império Serrano, então também tinha isso. Era. Olha, eu não sabia, ele era imperiano. Era. Mas enfim, então tanto o Mano Décio quanto o Silas, você tinha essa relação já com enfim, com essas, como a gente poderia chamar talvez de uma espécie de tradição revolucionária brasileira, né? Reinterpretada de um modo muito singular, né? Porque o Tiradentes de Mano Décio e Silas é um herói abolicionista, né? A revolução que está em curso, puxada ali por Tiradentes, é o fim da escravatura. Apesar de que, quando tem a cena do julgamento, quando ele vai falar quais que eram os objetivos da revolução, ele não fala da abolição. Ele faz a metáfora dos grilhões, compara com os grilhões, mas ele não bota entre os objetivos. E, de fato, não era. É engraçado, né? Por exemplo, o primeiro samba que é tocado, que é justamente o Heróis da Liberdade no filme, né? Que é de lamento em lamento, o sangue do negro corria dia a dia, que é o Heróis da Liberdade, né? Mas isso é uma ficção histórica, uma ficção, né? O mito, né? A coisa do mito se ganha essa conotação abolicionista. Sim. E vira um símbolo de escravatura. Mas enfim, tanto Mano Décio quanto Silas, você vai ter esses sambas coalhados, né, de referências, enfim, do que a gente poderia chamar de uma espécie de ficção historiográfica, né? Tem os 5 bailes da história do Rio de Janeiro também, né, que é uma espécie de comemoração também, né? Belo samba. Tem uma coisa que eu acho interessante que tem nos outros filmes dele, que é um olhar feminino, um cuidado com os personagens femininos, que são os personagens que vão tocar real, que vão dizer, né, quando as Bárbaras, que são 2, inclusive, para um personagem vai explicar o porquê que eles não são capazes de fazer uma revolução, né? Eu concordo inteiramente com você. Revendo o filme hoje foi um negócio que me chamou muito especialmente a atenção, né? O contraste, né, entre a covardia, a incerteza, a covardia dos personagens masculinos e contrastando com a firmeza, né, das personagens femininas, né? A Eugênia, as Bárbaras, a Marília. De fato, algo que salta aos olhos, né? Mesmo a personagem da Léa Garcia, né, há uma firmeza dessas personagens femininas contra a pusilanimidade dos personagens masculinos, né?
Realmente foi algo que me chamou a atenção nessa revisão de hoje. Boa noite. Era mais um comentário, assim, pegando um pouco o gancho do que vocês falaram sobre a escola de samba, que a gente reparou no filme e gostou muito, foi justamente o figurino, né? Que durante o filme eles claramente pegaram as roupas da escola de samba para usar no figurino e a gente achou, assim, incrível, porque destoa bastante, é tudo bem brilhante e, assim, destoa completamente também do tema da Inconfidência, mas a gente achou lindo, assim, foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção. E era só esse comentário mesmo que eu queria pontuar. Então, não sei se vocês viram nos créditos, a mesma pessoa que faz o figurino também faz os cenários, que é a Dudu Continentino, que é mineiro, inclusive. Até entrei em contato porque eu conheço a prima e tal, para ver se ela poderia estar aqui, mas não. Mas é muito marcante realmente como que usa essa coisa que está no carnaval, que o carnaval tem essa coisa, essa inspiração Luís XV, né, Luís XIV, da vestimenta toda que remete à corte europeia, e isso foi utilizado para, né, de uma forma inteligente. E o cenário também é tudo muito, muito rico. Eu concordo, acho que é um negócio que salta aos olhos de atenção, tipo, como fazer um filme de época em um contexto colonial e um contexto pobre, né? Qual que é o carnaval? Porque o carnaval é essa festa que com pouco se faz uma festa grandiosa, né? Essa é a ideia do carnaval também. Sim. É o nosso filme de época, né? Que passa todos os anos, que desfila todos os anos a Sapucaí. Né? Eu acho que é um jeito muito original de responder essa pergunta, né? Como fazer um filme de época no contexto colonial? Como fazer um filme de época dentro, né, dessa situação colonial e dessa situação de um cinema pobre, né? O jeito de fazer isso, qual que é o modelo que a gente detém disso? É o modelo da escola de samba, né? Então, mais do que simplesmente os trajes de época, né, são os trajes de época tal como imaginados, né, pelo carnaval. Acho muito massa mesmo. Isso pode ser feito no Rio de Janeiro, ou ocorreu em algum momento ele fazer alguma coisa em Minas, ou se a ideia era justamente funcionar a partir desse contraste, assim, né? Que naquela cena da escadaria ali fica uma coisa absurda, né? A época do texto, né, que nos remete lá para o século XVIII e né, a favela ali. Nessa época do filme, ele morava ao lado do Pavãozinho, que fica ali em Ipanema, na rua onde ele morava ali, entra ali, já chegava ali, e a pessoa que trabalhava na casa dele morava no Pavãozinho, então ele tinha essa relação com o Pavãozinho. Eu acho que a ideia foi sempre fazer lá no Pavãozinho mesmo, e para dar esse contraste, né, de trazer para lá, assim como é feito no Carnaval, de trazer para a Avenida as histórias que se passam antigamente. Eu acho essa cena da escada que você mencionou isso. Pavãozinho, assistindo a cena sendo gravada, aquilo é bonito demais. A gente, Fernando, no Fórum Doc, há 13 anos atrás, acho que foi 2012, tem um depoimento dele que para a Cinemateca Brasileira que a gente republicou, e que ele fala que originalmente eram 2 filmes, né? Era um filme que tinha a ver com o Império Serrano e outro filme que tinha a ver com o Pavãozinho, e que depois ele descobre que os 2 filmes eram um filme só. Mais um comentário que eu me lembrei muito também do um filme que surgiu mais recentemente, que é O Rei da Vela, do Zé Celso, que eu acho que ele tem uma coisa assim muito da efervescência da rua mesmo, assim, né, da questão teatral, um pouco assim da paródia, também tem os elementos que aparecem também da crítica aos Estados Unidos, né, que é muito forte na peça do Rei da Vela, que aí já é o Oswald lá, né? Mas é um filme que me marcou muito, que eu vi recentemente, assim, né? Hã? Mas que virou filme, né? Isso. Porque é um filme que ele vai pra rua, né? A peça vai pra rua, e aí me soou muito, assim, parecido, né? A força que o padrão de cinema tem também, né? De encontrar na rua, assim, de fazer a cena acontecer ali, na coisa do improviso, né? Então, totalmente.
Porque o Fernando, inclusive, na trajetória dele, quando ele sai da Bahia, que ele vai para São Paulo, chega lá, ele convive com a viúva do Oswald, esqueci o nome dele. Pagu? Era Pagu, exatamente. E segundo quem me contou isso foi eu não chequei essa informação, mas fui visitar o Eliseu Visconti. Sim. Eliseu me falou que foi o Fernando que falou para o Zé Celso procurar a Pagu para pedir o Rei da Vela. O Zé Celso não conhecia o Rei da Vela. Porque ele chega lá bem nessa época, ele chega nos anos 50, no início dos anos 50 que ele chegou em São Paulo. E lembrando que o Rei da Vela é co-dirigido pelo Newton Nunes, que trabalhou no Ladrões de Cinema. Ele faz a segunda unidade de câmera. Newton é co-diretor do Rei da Vela. Bom, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado ao Curto Circuito mais uma vez. E grande prazer de estar conversando aqui com o Rubinho. Grande prazer mesmo. Um prazer imenso. Obrigado.